Esse vídeo ele é um corte da FUVEST 2024, segunda fase. A prova inteira, playlist da FUVEST ou uma playlist desse tema específico dessa questão, todos esses links estão na descrição. Dá uma olhadinha quando você terminar o vídeo, beleza? Vamos para a resolução? Questão 6, nossa última questão, FUVEST 2024, segunda fase aí, dissertativas. A gente bate o olho, né? A gente sempre faz isso quando vai resolver. Mineral, ponto de fusão, reação com solução ácida, anortita, olivina, albitita, minerais aí, né? Ponto de fusão, fusão é derreter, né? Fundir, derreter, né? Sair do sólido e para o líquido, e umas reações aqui. Beleza, alguns minerais alcalinos, tá? Esses minerais são alcalinos, né? Pelo visto, quando em contato com soluções ácidas, sofrem intemperismo, como representado a seguir. Cara, ele não te explicou o que é intemperismo. Você sabe o que é intemperismo? Então tem um mineral e ele está sofrendo a ação do tempo. Então venta nessa rocha, né, nesse mineral, chove nesse mineral e ele vai se desgastando. Então o vento desgasta o mineral, a chuva, chuva ácida, né, que vai ser a questão aqui do exercício, desgasta o mineral. Esse mineral sofrendo a ação do tempo é o intemperismo. Você vê isso na parte de geografia física, tudo bem? A gente vê isso na química também, lá na parte de inorgânica, alguns lugares mostram quando a gente estuda minerais, tá bom? Tem que estudar minerais em química. Geralmente é meio excluída, o pessoal não fala disso, mas tem essa parte de minerais em química inorgânica no estudo da química, tá bom? Então, beleza. Tem umas reações aqui, né, desse mineral em solução ácida. Essa reação vai ser a reação de intemperismo, que é o mineral com o ácido. Mas pelo texto você ia sacar isso. Então vamos lá, ó. Com base nas informações sobre os minerais descritas na tabela, responda as questões. A propensão ao intemperismo desses minerais, tá aqui, né? Por soluções ácidas é regida pela razão SiO. Si é o elemento silício, O é o elemento oxigênio. Então é regida pela razão silício-oxigênio. Sendo que quanto menor a razão, maior a propensão ao intemperismo. Então eu tenho duas rochas, rocha A e rocha B. A rocha A, ela tem uma menor razão silício-oxigênio. Essa rocha A que tem a menor razão, ela vai se desgastar com o intemperismo do tempo mais facilmente do que a outra rocha B. Então, quanto silício e oxigênio, né, menor a razão, quanto mais oxigênio tem para menos silício, né, que é para você ter silício em cima, oxigênio embaixo. Quanto mais oxigênio e menos silício, menor essa razão, mais sofre intemperismo. Então tá. Considerando a razão silício e oxigênio dos minerais e a estequiometria das reações aqui, né, que ele deu, qual dos minerais apresentados tem maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida? Que quantidade? Ó, considerando, vamos aqui, a razão silício e oxigênio e a estequiometria das reações, qual dos minerais apresentados tem maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida? Então tem os minerais, que está aqui, e tem as reações, né? Então tem que considerar a razão silício e oxigênio. O que a razão silício e oxigênio te fala? Te fala a propensão ao intemperismo. E ele te dá a estequiometria das reações. Essa reação é o quê? Por exemplo, a anortita, que tem cálcio, alumínio, silício e oxigênio, reagindo com H+, formando água, cálcio 2+, e esse outro cara aqui muito complexo, que sei lá como é que chama. Olivina reagindo com 4H+, e albitita reagindo com H+. Ah, tá. Qual dos minerais apresentados tem maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de ácido? Aí você olha aqui, né? A albitita é esse cara. Um mol de albitita reage com 1 mol de H+. 1 mol de olivina reage com 4 mols de H+. 1 mol de anortita reage com 2 mols de H+. Então o que você tem que observar? Esses minerais, a olivina consome, todas pensando em 1 mol. 1 mol de cada um desses minerais vai consumir 2, 4 e 1 mols de H+, respectivamente. Então a olivina, pelo coeficiente estequiométrico, é a que mais consome H+. Só que ele pediu para você considerar o coeficiente estequiométrico e a razão silício e oxigênio. Aí o que a gente faz? Tem que fazer uma conta aqui da razão silício e oxigênio.
Quando ele te dá essas tabelas, você monta uma coluna aqui, pode ser do lado, pode ser aqui, com essa razão silício e oxigênio. Então, pelo coeficiente estequiométrico, a gente escolheria a olivina. Por quê? 1 mol de olivina consome 4 mols de H+. Então, só pelo coeficiente estequiométrico, a olivina consome mais ácido. Então, qual dos minerais apresentados teria maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida? Pelo coeficiente estequiométrico, olivina. Vamos ver agora a razão silício e oxigênio. A anortita tem 2 silícios para 8 oxigênios. 2 dividido por 8 é igual a 1 dividido por 4, que é 0,25. A olivina tem 1 silício para 4 oxigênios, 1 dividido por 4, 0,25. E a albitita tem 3 silícios para 8 oxigênios, 3 dividido por 8, 0,37. Então, o que ele falou lá do intemperismo? Quanto menor a razão, maior a propensão ao intemperismo. Então, a albitita, ele é um mineral que, exposto à chuva ácida, exposto ao vento, exposto ao intemperismo, ele se desgasta menos. Então, exposto à chuva ácida, a albitita, pensando na razão silício e oxigênio, ela vai conseguir neutralizar menos chuva, por quê? Porque ela vai reagir menos. Então, por exemplo, se eu tiver 10 mols de albitita, 10 mols de olivina e 10 mols de anortita, tô falando valores aleatórios aqui. Se eu tiver 10 mols de cada um desses minerais, a albitita só, sei lá, 1 mol vai sofrer intemperismo a cada tanto tempo. Já a olivina e a anortita vai ser 4 mols. Por quê? Porque ela tem uma razão menor. Se ela tem uma razão menor, mais minerais vai se desgastar na chuva ácida. Então, considerando o fator silício e oxigênio, a gente ficaria entre a anortita e a olivina. No segundo fator de desempate, que é a estequiometria mineral H+, a gente fica entre esses dois. A olivina consome o dobro de H+ do que a anortita. Então, qual mineral consome mais H+? Olivina. Por quê? Tem uma menor razão silício e oxigênio, ou seja, sofre mais intemperismo. Sofre intemperismo, desculpe, igual a anortita. E o critério de desempate é esse aqui. Beleza? Química geral, química inorgânica, minerais. A gente estuda dureza, intemperismo, estruturas cristalinas. Tudo isso daí é um tópico muito pouco estudado, porque, puxa, gente, é tanta coisa para estudar, né? E aí o pessoal acaba não vendo direito, mas tem essa parte de mineralogia em química inorgânica e na parte de química geral aí, tá bom? Antes da gente continuar com a questão, pessoal, olha o que eu achei aqui. Eu esqueci que eu tenho isso. Eu tenho minerais aqui em casa para você ver. Não sei se dá para ver daí. Olha só meu kit de minerais. Então, que maravilha, né? Então, tem vários aqui. E aí, a gente pode ver também aqui minerais, né? Concha, que está envolvida aí na questão. Na sugestão, no final do vídeo, eu vou deixar uma sugestão de exercício que fala sobre as conchas. Concha não é mineral, é mineraloide, tá? Também tem guias aqui de minerais. Já vou abrir nesses 3 na olivina, tal, pra gente ver as figuras deles. E aí tem vários, né? Olha só, por exemplo, esse aqui, né? Uma rocha sedimentar, né? Que a gente vê, olha aqui. Essa daqui, se eu ficar esfregando, ela vai esfarelar, né? Porque é uma rocha sedimentar. Tem essa daqui que é basalto, por exemplo. Ó, essa daqui já é uma rocha magmática, né? Você já vê que ela já é diferentona, não tem aqueles sedimentos e tal. Então essa daqui ela é formada nesse resfriamento. Essa parte, teoricamente, a gente estudaria na química inorgânica na parte de mineralogia. Mas a gente acaba pulando por ser pouco cobrado. Mas eu acho que tinha que cobrar mais essa parte, porque eu acho muito legal. Bom, pessoal, aí pra gente ver as imagens, né, e as descrições, eu tenho esse material aqui, ó, que é o Guia de Minerais, olha que maravilha. Ele tá com esse negócio aqui, mas eu não roubei de biblioteca não, tá? Eu ganhei de uma biblioteca daqui de Jundiaí e tal, que fechou. E aí a gente olha lá no índice, né, olivina, aqui em cima, olha que maravilha. Aqui tá a olivina, a estrutura dela, ó. Então, magnésio aqui no cantinho, com ferro, tá a fórmula. Ela também, na mesma página, também tem o topázio, né? Então, é assim, esse material, né? Vou dar uma passada aqui só pra você ver, porque eu gosto de ficar mostrando igual o Kiko com a bola, né? Então, ó, tem vários minerais aqui, a estrutura, a forma que ele cristaliza, tá vendo? É uma coisa muito boa. Esse livrinho aqui eu adoro. Adoro mineralogia, adoro minerais. Olha só, tem meu kitzinho, queria ter mais. E é isso. Vamos voltar para o exercício? Beleza, fizemos o A, depois a gente passa para o espaço de resposta.
B. A queima de combustíveis fósseis e a consequente emissão de CO2 na atmosfera tem resultado na acidificação dos oceanos, pois o CO2 atmosférico governa o equilíbrio carbonato da água do mar conforme a reação. CO2 gasoso reage com a água líquida, forma H+, e esse HCO3- que é o bicarbonato. Então tá. Então a queima de combustíveis fósseis e a consequente emissão de CO2 resulta na acidificação dos oceanos. Sim, então quanto mais combustível fóssil, diesel, querosene, petróleo, carvão mineral, quanto mais desses caras a gente queima, mais CO2 a gente leva para a atmosfera. E aí, levando mais CO2 para a atmosfera, desloca o equilíbrio para a direita e produz bicarbonato e H+, e o oceano fica cada vez mais ácido. Seria possível remover CO2 da atmosfera dispersando grandes quantidades de minerais alcalinos no oceano? Explique sua resposta com base nos equilíbrios químicos das reações. Então ele só deu esse equilíbrio aqui. Se a gente usar uma base, dá para tirar CO2 da atmosfera? Então, pessoal, sim, você olha aqui no equilíbrio, né? Deslocamento de equilíbrios químicos, de novo, princípio de Le Chatelier. Se você adiciona um OH-, o OH- ele consome o H+. Então você vai falar assim: ah, mas eu tô adicionando base, OH-, o OH- não tá nesse equilíbrio, não vai interferir, não dá para fazer nada. Não, o OH-, né, a base que você tá jogando no oceano, ele vai reagir com H+, e vai diminuir a concentração de H+. Diminuindo a concentração de H+, esse equilíbrio vai ser deslocado para a direita para repor esse H+ que foi consumido. Para repor esse H+ que foi consumido, você vai ter que consumir CO2 atmosférico, né, e água ali, né, do oceano, para formar esse H+. Então, sim, seria possível reduzir CO2 atmosférico? Sim, pois diminui a quantidade de H+, desloca o equilíbrio químico para a direita, e aí esse CO2 que está gasoso vai ser consumido para o oceano para repor esse ácido que você está tirando. Beleza? A gente vai fazer um textinho para explicar isso já já. C. Esses minerais, né, que estão aqui, são consideradas rochas ígneas, ou seja, são resultados do resfriamento e solidificação do magma. Então a gente vê isso em mineralogia também. Rocha sedimentar, que não é o caso aqui. Tem os sedimentos, esses sedimentos, né, temperatura e pressão aperta eles ali, forma uma rocha sedimentar. Rocha ígnea, né? O vulcão joga lá a lava, aquela lava super quente resfria, aquela lava resfriando, né? Forma essa rocha ígnea, que é formada ali, né? A gente estuda isso em mineralogia, em química inorgânica. É um negócio que o pessoal acaba vendo mais na geografia ali, né? Na parte de geografia física, geologia. Inclusive, era pra gente ter a disciplina de geologia no ensino médio, né? Convenhamos, essa parte aí tinha que ser separado. Aulas de geologia, professores formados em geologia, tinha que ter geologia no ensino médio separado ali da geografia. Aula de química experimental, ter laboratório, tinha que ter aula de um monte de coisa. Tipo, eu acho que tinha que ter geologia, ou mais aulas de geografia separado, sei lá, o mesmo professor de geografia, não sei como que eles tinham que fazer isso. Mas tinha que ter lá, ó, você vai ter aulas de geologia agora, por exemplo, para ver isso daqui. Então, beleza, né? Esses minerais são considerados rochas ígneas, ou seja, são resultado do resfriamento e solidificação do magma, né? Por exemplo, expelido por vulcões, ou aquele magma até que está debaixo do solo mesmo, não precisa ser expelido. Não sei se expelido é a palavra certa, né? Que sai ali. A formação de cada mineral ocorre por um processo de separação chamado cristalização fracionada. Olha que legal! É uma forma de separação de misturas aqui, cristalização fracionada. Considerando o ponto de fusão de cada mineral, apresente a ordem de cristalização dos minerais com o resfriamento do magma. Magma está lá 5.000 graus Celsius, né? Justifique sua resposta. Então aqui eu coloquei o equilíbrio, né, que a gente vai ter que explicar, não vou usar ele aqui agora. Cristalização fracionada e ordem de formação desses minerais, justificando. Então aqui tá aqui atrás da câmera, né? Separação de misturas, química geral, cristalização fracionada. Então o magma tá lá super quente, né? 4.000 graus Celsius, e ele vai se resfriando. 4.000, 3.000, 2.000, 1.600. Chegou em 1.550, o que vai acontecer? Começa a solidificar a anortita.
Por quê? Porque é o ponto que sai do líquido e vai para o sólido, e sai do sólido e vai para o líquido. No caso aqui, o ponto de fusão, ele está mostrando para a gente a temperatura que começa a solidificar, a cristalizar a anortita. Cristalizou a anortita, 1550, 1400, 1300, a olivina e a albitita ainda está líquido e a anortita já solidificou. Vai diminuindo a temperatura, chegou em 1200, solidifica a olivina, 1150, 1100 solidifica a albitita, 1900 tal, tá todo mundo sólido, aí começa a solidificar outras rochas, outros constituintes do magma. Tudo bem? Ou o próprio sólido começa a esfriar. Então aqui, nossa, Gabriel, nunca ouvi falar de cristalização fracionada. Coloque isso na sua cabeça. Todas as transformações de mudanças de fase que a gente vê, então fusão, condensação, liquefação, né, que é no caso de gases, fusão, que mais que a gente tem? Ebulição, sublimação, todas elas têm a versão fracionada, que é você fazer uma separação de misturas baseado nessa mudança de fase, para separar misturas e fazer um fracionamento, que é uma separação de misturas. Então, tem fusão fracionada, sublimação fracionada, como eu falei. Então, se você estudou pelo meu canal, estaria tranquilo. Se você não estudou, dá uma olhada nessa playlist, que eu tenho uma playlist inteira com várias aulas de química básica que pode te ajudar. Beleza? Voltando aqui então, né? Porque a gente estava vendo. Então, a ordem vai ser anortita, olivina, albitita. Agora, vamos passar isso para o espaço de resposta. Vamos passar para o espaço de resposta, beleza? Então, a primeira parte aqui, né? Apresenta maior capacidade de neutralizar a mesma quantidade de chuva ácida ou mineral. Aí eu vou preencher com o nome aqui para o corretor. Então, já deixei claro, eu gosto de começar já respondendo o que ele me perguntou. Depois, eu preencho aqui com qual que foi. Ah, foi com a olivina, né? Mas a gente já vai explicar aqui para ele. Então, primeiro, a gente vai usar a razão silício-oxigênio, né? Que é um critério que dá empatado aqui. A justificativa é que os minerais anortita e olivina, então é o mineral olivina, a gente já vai escrever olivina aqui. A justificativa é que os minerais anortita e olivina possuem a menor razão silício e oxigênio, no valor de 0,25. Assim, tem maior propensão ao intemperismo da chuva ácida, neutralizando mais ácido. Então, como são minerais que reagem mais, sofrem mais intemperismo da chuva ácida, eles estão empatados ali. O critério de desempate, né? Então, utilizando o outro critério, a estequiometria mineral ácido, mineral H+, se observa que a olivina consome 4 mols de ácido, olha, tá aqui, ó, 4 mols de ácido, para 1 mol de mineral, Uma quantidade maior que a anortita, que é de 2 para 1. 2 mols de ácido para 1 mol de mineral. Então, o mineral que apresenta maior quantidade, apresenta maior capacidade de neutralizar a mesma quantidade de chuva ácida é o mineral olivina, que é o segundo aqui. Fechou, pôs uma linha, né? A gente vai colocar a linha aqui para... Cadê a linha? Coloca a linha aqui e vamos para o B e para o C. Beleza? Então vê que já sobrou pouco espaço para o B e para o C aqui. Eu tô fazendo a letra grande. Você faria uma letrinha menor, mas vamos lá, né? Seria possível, então, reduzir a quantidade de CO2 atmosférico jogando base no oceano? Sim. Então, sim, seria possível remover CO2 gasoso ao adicionar minerais alcalinos. Primeira coisa, grifei, já deixei claro para o corretor, ganhei meus pontinhos. A explicação, a justificativa, é que esse mineral básico levaria ao consumo de H+, deslocando o equilíbrio químico no sentido de formação dos produtos, para a direita, já vou colocar ele aqui embaixo, diminuindo a quantidade de CO2 conforme representado abaixo. Então, CO2 gasoso, né, que é o que a gente está focado aqui, água, H+, e bicarbonato. Ao diminuir a concentração de H+, o equilíbrio é deslocado para a direita, favorece o consumo de gás carbônico. Fiz uma linha, acabou, fechou. Beleza, é isso aqui então. Vamos para o C. Essas rochas ígneas, né? Então a gente viu que ele está super quente, o magma vai resfriando, é do maior para o menor ponto de fusão, temperatura de fusão. Então eu vou colocar isso para o corretor. Essas rochas ígneas são formadas pela cristalização do magma, que está em altíssimas temperaturas. Assim vão cristalizar do maior para a menor temperatura de fusão barra ponto de fusão PF, que foi o que ele falou. Ele não falou como temperatura de fusão, ele colocou como ponto de fusão. E aí eu vou colocar a ordem aqui para ele. Então esse aqui foi a justificativa, a ordem, né? Ordem de cristalização
Primeiro a anortita, depois a olivina, depois, por último, a albitita. Ponto de fusão 1550, ponto de fusão 1200, ponto de fusão 1100, né? Temas, estava lá atrás da minha câmera, cristalização fracionada, separação de misturas na última questão da FUVEST. Sim, as questões vão ficando por ordem de dificuldade e apareceu separação de misturas pra gente na última questão. Pra você ver que dá para cobrar separação de misturas de um jeito meio diferentão aí, meio dificinho. Questões aí, então qualquer dúvida, deixe um comentário. Sugestões aí para você se aprofundar nos temas abordados aqui. Essa parte do deslocamento de equilíbrio do gás carbônico atmosférico acidificando os oceanos, dá uma olhada nessa questão do Provão Paulista, porque a gente aborda essa questão do ponto de vista da química ambiental aqui, desse ciclo do carbono, né? Porque isso aqui é uma parte do círculo do carbono. É o carbono atmosférico e os carbonatos ali do bicarbonato no oceano e as conchas e os corais. Aqui ele está analisando, aqui a gente viu o efeito do ácido. Essa questão você vai ver o efeito da temperatura nesses equilíbrios. Vale absurdamente ver a pena. Outra questão que vale a pena ver muito é essa daqui, 2016, primeira fase, que aborda recristalização e dissolução fracionada. E é uma dificuldade altíssima, pouquíssimas pessoas acertaram, né? Porque aí eu já tenho os dados, são questões mais antigas, já tem os dados de taxa de acerto, e ele vai pegar isso de ordem de cristalização, você vai ver a questão da dissolução fracionada, vale a pena ver também, a FUVEST adora recristalização, é uma um método de separação de misturas que não aparece tanto no Enem, em outros vestibulares, mas a FUVEST, a Unicamp gosta um pouco também. Vale muito a pena ver, tá bom? Para os vestibulares paulistas, para você aí.